Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi nos acompanhem sempre, todas as semanas, na nossa busca do conhecimento, da fé. Então, nós estamos de volta com o nosso livro, continuando lá no capítulo 9, tá? Do livro Fundamentação de Exu na Umbanda, do Orixá Exu. E aí, a gente parou bem numa parte do livro em que o autor, o Rubens Saraceni, ele explica várias frases que nós escutamos há muito tempo, frases muito antigas ditas sobre Exu e que muitas delas nós não entendemos, né? Então, a gente vai explicar, olha como é profundo, para a gente poder explicar certas frases que a gente comumente escuta, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, né? É justamente o fundamento que a gente está falando agora. A gente está falando do Orixá Exu, e não de uma determinada entidade, de um determinado Exu. A gente está falando do Orixá Exu, da vibração original de Exu. E aí eu consigo fundamentar com racionalidade. Vocês vão ver que tem lógica as coisas. Por isso que eu gosto muito do Rubens Saraceni. A gente, lógico, vai estudar ainda outros autores, mas o Rubens Saraceni, assim, a coerência que ele tem nas informações é muito grande. Então, foi um autor, assim, quando eu conheci, imediatamente eu falei, isso tem lógica. Fui comparando com todo o estudo, 20, 25 anos de estudo de kardecismo que eu tinha também, fui juntando todas, e eu falei, não contraria, não choca com as coisas. Só que só explica mais. Então, a impressão que eu tenho é que ele pega outros assuntos, outros autores, até outras coisas de outras religiões, e eles esmiuça isso até onde a gente consegue, ou até onde é permitido. Então, isso, gente, é muito, muito precioso. Só que qual que é o problema? Alguns livros realmente não são tão acessíveis de você ler e entender imediatamente. Esse é um deles, tá? É um livro que você lê, você fala, nossa, dá um nó na cabeça. Espera aí. Então, você tem que ler e ir traduzindo literalmente, por isso que eu gosto de fazer isso, para poder, assim, traduzir, tem que ser acessível. Tem que ser acessível para todos, é uma informação muito boa, né? Então, isso é uma forma, inclusive, de popularizar, sem trazer só mito, lenda, mistério, coisa fechada, né? Isso é uma forma de popularizar no sentido bom, de fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? E uma frase, não vou falar todas, tá? São 12, 13 frases. Ele fala aqui, que é uma frase que vocês já devem ter escutado, Exu é o filho que tudo engole e devora. Ou vocês já devem ter escutado a frase, a boca de Exu come tudo. A primeira vez que eu escutei essa expressão, eu falava assim, então Exu é um orixá que você pode oferendar qualquer coisa. O que você colocar para Exu, ele come. Ou seja, dá a impressão de que na oferenda dele, né, você pode colocar tudo. Eu imaginava isso, a oferenda, uma coisa de comer. Quando, na verdade, orixá não come, entidade não come. Então, como que Exu é a boca que tudo come, que tudo engole? Se vocês pensarem, lá no início do livro que a gente viu, que Exu é o vazio, é o início da criação, é o vazio que abrigou Oxalá, ou seja, só podia ter um espaço se houvesse o vazio para ser preenchido. E qual é o tamanho do vazio? Ele é infinito. Por quê? Enquanto tiver espaço, ou enquanto Oxalá quiser criar o seu espaço, vai ter sempre um vazio para ser preenchido. Ou seja, é o vazio que tudo come. Exu é a representação do vazio da criação que come tudo. Ou seja, tudo que for colocado dentro dele, ele vai abranger. Porque o Oxalá, que é o espaço, não consegue criar, não consegue instalar nada para fora de Deus se não tiver o espaço. E quanto mais Oxalá criar, mais vazio vai ter, que ele vai engolindo. Entende? Então, essa é a boca
né, que tudo come. Dentro é o vazio, onde tudo que for colocando dentro dele, ele vai abrangendo, vai deixando de ser vazio e vai vindo no espaço. Então, essa é a boca, não tem nada a ver com oferenda, né? Porque, assim, a forma de oferendar Exu é muito variada na Umbanda, no Candomblé. Já expliquei isso para vocês, que a forma de oferendar Exu é diferente no Candomblé, tá? Por quê? Porque a deles está errada? A nossa está errada? Não, gente, para com isso. Eu acho que a gente já devia ter passado dessa fase com os nossos irmãos de fé, nossos irmãos de orixá. Por quê? Porque todos nós temos formas de cultuar, e nenhuma delas é errada. A gente está seguindo simplesmente uma outra tradição. Entende? Então não tem errado e tem certo. Tem a forma e eles seguem a ancestralidade deles. Eles têm que honrar aquela ancestralidade. Tá certo, nós temos outra. Nós temos outra que nós vamos honrar da nossa forma. Então eu oferendo Exu de uma outra forma, né? As comidas que eu faço para Exu na Umbanda, então, podem ser diferentes, algumas são diferentes das feitas no Candomblé, tá? Então, a boca que tudo come, sim, é a boca que tudo come, mas eu não estou falando de comida. Um outro momento a gente vai explicar por que dessas oferendas, por que essas comidas, né? Sábado nós tivemos a homenagem à nossa mãe Oxum, que é uma homenagem, a gente foi, assim, simples aos olhos, tá? Mas muito emocionante, muito bonita no sentimento. Não é a comida, a flor, a fruta que você coloca ali. É o sentimento que você coloca de devoção para nossa mãezinha Oxum, que é a mãe do amor, que aquela coisa tão... Eu me emocionei, eu nem vi o resto do povo, mas tinha um monte de gente que chorou, foi aquela choradeira, e Oxum chora mesmo, tá, gente? Oxum é o orixá do choro, é o choro de lavar a alma, assim, sabe? Aquele choro. Então, quem chorou, né, sábado, estava se conectando com o Oxum. Não tem problema. Muitas entidades de Oxum que vêm choram para limpar, né? Para limpar toda aquela amargura, vai chorando e vai limpando, ok? Então, não é o que se coloca, né? Mas é a vibração, e lógico, tem os elementos que são trazidos pelas frutas, pelas bebidas, que vão ajudar energeticamente a nós. Não é o orixá que come, não é o guia que come. Eles usam aqueles elementos para nos amparar, para nos ajudar, para nos curar, tá? Mas eu vou tratar disso mais específico num outro momento, tá? Uma outra frase também de Exu. Exu mora do lado de fora da casa de Oxalá. Isso a gente também explicou. Por que Exu mora do lado de fora? Porque ele é o vazio. Ele foi o primeiro. O vazio que está do lado de fora, para Oxalá ficar do lado de dentro. É o mesmo raciocínio, né? Que eu falei para vocês, por que Exu fica do lado de fora e o resto dos orixás ficam do lado de dentro? Justamente porque ele é o vazio. Se ele estiver dentro, se o vazio estiver dentro do templo, os outros orixás não ficam. Então ele fica para o lado de fora. E onde já foi instalado o espaço de Oxalá, os outros orixás moram, né? Teoricamente, assim, de maneira figurativa, tá? Então ele explica toda essa parte, né? Inclusive falando das lendas Nagô, que conceituam Exu como morador do lado da casa de fora da casa de Oxalá. Né? E por analogia que ele falou, o templo, né? O templo, o nosso templo, eu tenho que assentar Exu do lado de fora para que o vazio fique do lado de fora, tá? E por que o vazio tem que ficar do lado de fora? Vou explicar no outro capítulo também, que é muito legal, gente, muito legal mesmo. O próximo capítulo foi um dos capítulos que mais me surpreendeu nesse livro. Na verdade, me trouxe coisas assim que eu não tinha pensado nesse aspecto, mas nós vamos chegar lá, tá? Outra, Exu é um mensageiro dos orixás, né? Então, por que Exu? Isso é muito falado no Candomblé, na Umbanda menos. Mas por que Exu é o mensageiro, é o comunicador? Porque os outros orixás, eles se comunicam de dentro para fora. Eles estão na nossa essência e falam conosco de dentro para fora. Ou seja, a nossa conexão com os outros orixás
é sempre íntima, é o que nós fazemos nos trabalhos, não é? Nós nos conectamos com uma determinada linha, uma determinada entidade que dentro da nossa cabeça ela entra, a gente sente a vibração daquela linha, daquela entidade, é dentro de nós, tá? E Exu é de fora para dentro. Por isso que Exu, a comunicação de Exu, ela é sempre oracular. O que é uma comunicação oracular? Eu preciso de um oráculo para me comunicar com Exu. Que oráculo? Gente, oráculo é um termo geral para falar do mistério oracular, que não é um mistério de adivinhação, tá, gente? É um mistério de direção, de instrução, de possibilidades na nossa vida. E ele pode ser feito por intermédio de búzios, de leitura de mão, de leitura de tarô, de leitura de outros tipos de carta, borra de café. Vocês já viram leitura de borra de café? É muito comum na tradição, no Oriente Médio, tá? Na África. Eles têm as feiticeiras, né, que leem a borra do café. Você toma o café e aquela borra do café, aquele restinho do café, é usado para ler. Tem pessoas que sabem fazer isso, tá? Mas também pode ser por meio dos médiuns. A consulta que nós prestamos no terreiro é também uma consulta oracular. Quantas e quantas pessoas na assistência não vão lá para pedir uma orientação? Para Exu, para Preto Velho, para boiadeiro, falam, olha, seu boiadeiro, eu estou aqui porque eu preciso de uma orientação, eu estou abrindo um negócio, eu queria, né, saber se vai dar certo, se meu sócio é bom, enfim, esse tipo de coisa, que são consultas oraculares. Não é só para isso, mas isso também acontece. E Exu se comunica assim. Então, a comunicação de Exu, ela é de fora para dentro, vem do oráculo, de alguma forma de oráculo, para você. Comunicação com os guias, tá? Por excelência, tá? Uma outra frase também, Exu é o orixá mais velho. Essa a gente já explicou, é o mais velho porque ele foi o primeiro da criação. Primeiro, quando Deus exteriorizou a criação, ele teve que criar o vazio, para que o vazio albergasse o espaço-tempo. Então, ele é realmente o primeiro. E por isso, daí as outras frases, é que ele é o primeiro a ser saudado, o primeiro a ser oferendado, o primeiro a ser reverenciado, o primeiro a ser assentado e o primeiro a ser despachado. Então, tudo que você for fazer, Exu é sempre o primeiro. Por quê? Porque ele é mais importante? Não, é uma ordem da criação. A gente respeita, inclusive, essa ordem da criação em tudo que a gente for fazer, ritualisticamente falando. Todo ritual de Umbanda, primeiro você vai oferendar, saudar, reverenciar Exu. Nós fomos fazer um tempo atrás um trabalho na mata, tá? Nesse trabalho na mata, tá? Que a gente estava num campo aberto, na beira, assim, de uma cachoeira, num lugar muito bonito, tá? E primeira coisa que se faz, dentro da mata, a gente está num local aberto, não é o templo, mas mesmo assim, Jesus foi lá primeiro, delimitou os cantos, ou seja, você tem que delimitar o espaço de trabalho para não vir interferência de fora. Delimita, saúda Exu, porque Exu também está nas matas. Exu está em todos os lugares. Lembra que eu falei que Exu é onipresente? Sendo uma das características de Deus, ele também é onipresente. Ah, então Exu está lá nas matas? Ele não mora no cemitério? Não, Exu não mora no cemitério, ele não tem uma casinha para ele lá específica, tá, gente? A gente está falando de uma força de Deus que está em tudo, em todas as dimensões, em todas as realidades. Ah, mas e a minha entidade? Onde que ela mora? A sua entidade nós vamos chegar lá, que aí cada um vai ter, lógico, seu campo de força, ok? Se Exu não for despachado, não é possível baixar qualquer outro orixá no terreiro. Isso também, gente, é muito... E assim, antigamente, essa frase era dita em tom de ameaça. Tipo, olha, a gente tem que despachar, oferendar, referenciar Exu primeiro, porque senão os outros orixás não vêm. Por quê? Porque Exu não deixa.
Assim, isso é coisa muito antiga, assim, nos terreiros antigamente você escutava esse tipo de coisa, não, era um medo, não, tem que fazer as coisas para Exu primeiro, porque senão a gente vai se lascar todo. E na verdade não é isso. Simbolicamente, eu tenho que abrir primeiro o espaço vazio, não, mas eu tenho que abrir primeiro o vazio com o Exu, para depois poder firmar as outras vibrações de Deus, assim como foi na criação, assim como é no nosso ritual, assim como deve ser na nossa casa. A preparação da nossa casa e a nossa limpeza da nossa casa, a firmeza da nossa casa, também pode e deve seguir esses mesmos passos. Ah, como? Ensina uma receita? Não, gente, para com isso. A gente está aqui justamente para parar de seguir receita de bolo e receita de internet. Que eu odeio isso. Pode isso, pode aquilo. Sempre com bom senso. Mas a firmeza da tua casa é você que tem que fazer. De que forma? Da forma que você conseguir, que você compreender. Ou você acha que a sua casa só vai ter proteção agora porque você é um bandista? Antes, quando você era evangélico, quando você era católico, aí ninguém protegia a tua casa. Então, é só o bandista que tem proteção em casa. Óbvio que não, né, gente? Só que você saudava, fazia todas as suas proteções em casa, tá, hoje de uma forma diferente. Não tem problema nenhum nisso. Exu é uma entidade que te acompanha na vida, não no terreiro. Teu Exu, tua pombagira, todos os teus guias e protetores estão desde o seu nascimento. Entende? Então, como que eu vou proteger? Se puder e quiser acender uma vela para o lado de fora da casa, representando a força da esquerda, pedindo proteção, pedindo ajuda, pedindo que não deixe entrar nada na tua casa que não seja bom para você, para sua família. Pode ser uma coisa tão simples, gente, tão simples, tá? Às vezes, assim, a gente tem em casa, em casa eu tenho uma coisa um pouco mais elaborada, assim, tem um espaço já. Mas, por exemplo, meus pais, eles têm lá um vaso comigo, com espada de São Jorge e mirra, que é um vaso que fica do lado esquerdo da casa, um vaso que fica um pouco escondido. Eles acendem vela e colocam charuto lá, periodicamente. Só. Precisa mais que isso? Não, não precisa. E funciona? Ah, meu amigo, só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir licença para contar. Ah, não funciona, é muito simples, né? Que coisinha. Meus pais passaram por um período, assim, de muita turbulência, de doença, de dificuldade, etc. etc. E um belo dia, meu pai acendeu a vela, né, pedindo força, né, para Exu, pedindo que fosse tirada toda a negatividade da casa, tal. O vaso queimou inteiro. E era um vaso grande, tá? Ele acendeu a vela onde ele sempre acendia, muito tempo já, fincada na terra. A vela estava fincada na terra, tá? E o vaso era daquele plástico, mas era aquele plástico bem grosso, que é um vaso bem grande, tá? A vela, sabe-se Deus como, queimou inteira e queimou o vaso inteiro. E não queimou a terra e nem as plantas. Não sei, não me pergunte. Mandei até foto para Jesus. Eu falei, Jesus do céu, olha isso aqui. Aquilo queimou inteiro. As plantas que estavam ali não queimaram, estão lá até hoje. Teve que comprar um outro vaso. O vaso virou um mingau, derreteu inteirinho. Ou seja, queimou. Como que eu interpreto isso? Queimou a negatividade que precisava. Precisava de bastante fogo, além do da vela. Pegou do vaso. Né? Então, assim, são coisas tão simples. Isso acontece, tá, gente? Uma vez na vida, outra na morte. Não estou falando para que tem que acontecer fenômenos, coisas inexplicáveis, para você entender que está tendo proteção. Porque uma vela basta. Ah, eu moro num apartamento, eu não tenho lado de fora. Pode deixar num lugar seguro.